E se tudo que você sente não precisar ser resolvido? A gente vive numa época que transforma qualquer incômodo num erro que precisa ser corrigido. Então, se você sente ansiedade, você tem que resolver logo com isso. Se você tá triste, você tem que superar logo. Se você tá sentindo angústia, você tem que se haver com isso para não sentir mais. Qualquer desconforto é visto como um sinal de que algo está errado. Mas será que é assim mesmo? E se o problema não for o que a gente sente, mas a nossa pressa para eliminar esse desconforto? Como se a nossa existência pudesse ser equiparada com uma máquina e como se a gente pudesse desligar o que a gente sente, e como se a gente não devesse sentir alguns sentimentos que por vezes são inapropriados, né? Como se algumas emoções e sentimentos tivessem mais valor do que outras. Então, você sentir, por exemplo, inveja é uma coisa extremamente mal vista e você não pode sentir isso. E aí a psicanálise incomoda por causa que ela não tenta solucionar as nossas questões. Ela tenta colocar a gente de frente para isso, principalmente aquilo que a gente evita. Porque iniciar um processo psicanalítico não significa que a desordem na qual a gente se queixa vai sumir. Muito pelo contrário, porque iniciar uma análise é entrar em um processo. E o primeiro passo disso é falar. E falar muito, e ter aquele espaço de fala com um outro que é um profissional da escuta. E aí, falar de verdade não é só desabafar, mas é esvaziar os sentidos daquela fala, daquela história que a gente conta para nós mesmos, para você então finalmente poder escutar o que você está falando. Porque no fundo, falar em psicanálise é caminhar rumo a uma travessia. Travessia de algo que a gente não quer saber, para chegar num lugar que a gente nem sabia que existia e que a gente nem sabia que precisava, mas que no fundo é isso que tem um poder transformador dentro da gente. É um deslocamento, né? É ir tão longe dentro de si até chegar perto nesse falta ser de mim mesmo. E isso exige algo que pouca gente está disposto a enfrentar, que é esse não saber. E principalmente nessa era fundamentalista, as pessoas não querem se deparar com mais angústias, né? Que é essa angústia de não ter a resposta, porque a gente quer a resposta para tudo, mas isso não é possível, porque se fosse, a gente estaria colocando a vida como passível de ser resolvida. E a vida não é para ser resolvida, ela é para ser vivida. Por isso que, dentro dessa perspectiva, a gente bate de frente com essa impossibilidade da condição humana. A gente quer respostas, a gente quer certezas, a gente quer menos angústia, mas a vida não é esse problema matemático que possa ser resolvido. 2 mais 2 é igual a 4. Muitas vezes na nossa vida, 2 mais 2 é igual a 4 mais 5 menos 3 menos 2, por causa que é um marinhado de saberes e de histórias que vão se entrando e se complementando, e tem muita história dentro da sua história. Por isso que aquele espaço de escuta é colocar essas histórias para fora. E aí a psicanálise toca num ponto que é a castração. E a castração, a gente não tem que pensar no sentido comum da palavra, só nessa questão de limitação, mas a gente tem que entender ela como essa falta inerente, esse furo da nossa existência. O nosso discurso, a nossa fala, o nosso ser é furado. Você nunca vai ter tudo, você nunca vai se sentir completo e você sempre vai estar buscando por esse sentimento. Só que aí, ao invés da gente lidar com isso, nessa era fundamentalista que a gente está vivendo agora, a gente fica tentando sanar essa falta. E o mundo que a gente vive, esse mundo tecnológico, fica reforçando isso a todo momento. Ah, então você não sabe o que você quer fazer da sua vida? Toma aqui esse curso para você encontrar o seu propósito. Você está se sentindo ansioso? Toma aqui esse guia definitivo para você acabar com a sua ansiedade. Você não está se sentindo feliz? Aqui está essa técnica infalível para você mudar completamente sua mentalidade. Tudo é vendido como se a angústia fosse um erro e a solução é você encontrar essa peça que está faltando para você se encaixar melhor nesse mundo. Mas essa peça certa não existe. A castração ela não é um erro a ser corrigido, ela é o que nos constitui. A gente precisa lidar com ela. Ficar tentando controlar esses sentimentos ruins que a gente tem faz com que a gente empobreça a nossa subjetividade.
Eu falo bastante sobre isso no meu livro Como Sobreviver ao Mundo Cruel, porque esse mundo fica empurrando a gente nesse sintoma social de que a gente deveria sempre estar performando e dentro dessa performance não existe espaço para falha e para falta e para esses buracos psíquicos que todos nós temos, para esses vazios que a gente sente. E é exatamente nessa falta, nesse vazio, nesse tédio que é possível a gente criar novas possibilidades de existências, que é possível a criatividade acontecer, que é possível a gente fazer algo de novo para não ficar nessa repetição constante do que a gente fica vendo nesse rolar de telas. Então, analisar-se é esse risco de você se deparar com os seus próprios desejos, de assumi-los e reconhecê-los e se colocar diante dessa falta, mesmo que isso seja muito, por vezes, contraditório e também por vezes assustador. E aí é permitir que esses objetos e significados nos quais a gente fica fixado por vezes se desloque, vá para outro sentido, construa de uma outra forma esse entendimento. É construir algo novo com aquilo que julgamos terem feito de nós. E é descobrir que também fizemos algo disso, que a gente não é vítima da nossa própria história. Que é isso que é estranho, que de alguma forma a gente goza desse lugar que a gente se coloca, nessa posição, nesse papel, dentro da história que a gente conta sobre quem a gente é na nossa vida. Então pense numa pessoa que passa a vida inteira se colocando nesse papel de que ela foi injustiçada e de que ela tá sempre tendo que fazer mais e performar mais para que ela consiga ser valorizada e vista e reconhecida. E aí no trabalho sempre tá assumindo mais responsabilidades do que deveria e no relacionamento tá sempre dando mais também do que ela deveria estar dando. E aí essa pessoa fica se queixando disso. Ela sofre, mas curiosamente, ela não consegue sair desse lugar. E aí, mesmo que ela tenha a oportunidade de fazer algo diferente disso, ela continua ali repetindo essa mesma situação. E aí, o que acontece aqui? Em termos psicanalíticos, a gente diz que essa pessoa está gozando dessa posição, mesmo que essa posição faça mal para ela, porque o nosso psiquismo, ele não funciona só a partir do princípio do prazer. Ele também tem essa compulsão à repetição, ou seja, ele insiste em fazer a gente retornar ao mesmo ponto, mesmo que isso nos cause sofrimento. E aí, ampliando essa discussão, o gozo não é necessariamente só aquilo que traz prazer, mas é toda aquela situação que traz também um sofrimento, mas de alguma forma traz também um reconhecimento nesse lugar. Tem uma satisfação que pode ser obtida a partir desse sofrimento. Porque esse lugar lhe dá algo, mesmo que doloroso, traz um senso de identidade, de pertencimento, dá um sentido para a própria existência. Ele pode até, inclusive, justificar a própria existência. Nossa, eu sou aquela pessoa que sofre porque é boa demais e esse mundo é muito cruel. E aí essa narrativa, mesmo que penosa, sustenta um modo de ser. E aí abrir mão dessa narrativa significaria, na verdade, enfrentar algo que é muito mais assustador. O que sobra quando eu não sou mais essa pessoa? E aí é nesse posicionamento subjetivo que a psicanálise tenta mexer alguma coisa. E é por isso que esse processo psicanalítico é se enveredar desse caminho de começar a questionar, a duvidar. Duvidar daquilo que dizemos que somos, colocar essa posição tão certa de si mesmo em xeque, para ver se é isso mesmo. E aí o Fernando Teixeira de Andrade escreveu um poema que diz assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, ousar iniciar uma análise é isso, é esse atravessamento, é sair do mesmo lugar, do mesmo ciclo, das mesmas repetições, dessa tentativa frustrada de ficar tentando negar ou tentar sanar ou tentar resolver tudo aquilo que te incomoda. E aí, essa caminhada, ela exige coragem. Coragem mesmo. Coragem de querer saber o que não se quer saber. Coragem para perder as balizas.
coragem para perder as certezas, coragem para se deparar com o pior de si mesmo, mas também talvez com o que realmente se quer. E aí, se tudo isso que eu falei faz sentido para você e você está procurando começar um processo de análise, você pode acessar o link da bio para entrar em contato comigo e, inclusive, você consegue também encontrar o link para adquirir o meu livro Como Sobreviver a um Mundo Cruel. Ah, gente, também não vou poder esquecer de falar aqui, se você tá gostando do que eu tô falando, tá fazendo sentido pra você, você quer saber mais, curte esse vídeo, compartilha, segue a página, para que a gente consiga cada vez mais crescer essa comunidade e eu poder também saber se realmente está fazendo sentido o que eu tô falando aqui para vocês. Então, nós nos vemos nos próximos vídeos.